E aí pessoal, como é que vocês estão? Bem, eu acredito que depois de passar por alguns dias difíceis na minha vida, em contexto geral, por exemplo, particularmente a pandemia me fez muito mal. Me fez muito mal. Ela me deixou toda aquela questão que a mídia criou em torno, né? Toda aquele tom de medo, de preocupação, que nós tivemos com nossos familiares, com medo da contaminação, daquilo que poderia ter acontecido dentro da pandemia, deixou muita gente fragilizada, muita gente com medo, né? E eu fui uma delas. Tipo, eu comecei a ficar ansioso demais para que isso acabasse logo. A pandemia me fez muito mal. Então, no meio desse caminho, né, ainda estamos vivendo a pandemia, houve ali um baque que foi o término de uma relação onde eu também não esperava. Então, unir uma coisa a outra, né, ficou uma barra difícil de segurar. E aí se passaram o que? Vamos fechar aqui uns 2 meses, né? Que isso aconteceu. E eu agora tô começando a me recuperar. Fui na psicóloga hoje, foi bom ter conversado com ela. É bom você sempre ter alguém para conversar. Alguém especializado é muito bom também, né? E eu sinto que eu tô começando a passar por esse momento, ter mais lucidez. Tipo, a pessoa que eu me relacionei, eu passei inicialmente sentindo muito culpado pelo que tinha acontecido. Hoje eu paro pra ver assim e eu olho e culpado pelo que, né? Sendo que não fui eu quem terminei nada, sendo que não fui eu quem quebrei nenhuma promessa. Então, tipo, eu não tenho do que me sentir culpado. Hoje eu paro pra pensar, na verdade, eu fui o cara que fui traído na consciência. Tipo, você faz uma promessa à pessoa e você descumpre ela, você traiu as promessas. E basicamente foi isso. Então, eu me senti culpado por uma coisa que eu não tinha culpa. Eu não tinha culpa porque não fui eu quem terminei nada, não fui eu quem fiz nada. E nesse período de eu me sentir culpado, né, fez eu fazer diversas coisas que naturalmente eu não faria. Que é ficar indo atrás, pedindo pra voltar e tudo isso. Não é da minha característica, né? Por isso que eu não estava me reconhecendo. Então, além de eu estar no momento da minha vida fragilizado, que foi comecei a ter crises de ansiedade, que também nunca tive essas coisas. E passei a ter e me senti de uma forma que eu jamais tinha me sentido, que foi muito triste, muito cabisbaixo, sem motivação para fazer as coisas. Então eu dei até mesmo isso de depressão, né? Pensamentos de não querer mais viver essas coisas. Passei por um fundo do poço mesmo, o qual eu nunca pensei que fosse passar. Justamente no momento aí da humanidade, né? Onde tem muita gente passando por problemas e tudo mais. É engraçado. A pandemia aparentemente está tudo em silêncio, mas Deus está agindo em nossas vidas. E o maligno também, né? E os dois lados estão agindo. Há ali uma batalha espiritual, sem dúvida nenhuma. Bem, então eu, particularmente, estou concluindo esse momento da minha vida, onde eu precisava entender que eu tinha algumas questões a se resolver. Eu passei por esse momento de sofrimento e hoje eu me vejo mais maduro. Tipo, eu aprendi muitas coisas, desenvolvi muitas coisas em mim e isso também me trouxe orientação. Hoje eu já sei melhor tanto quem sou quanto para onde vou e o que irei fazer. Isso é muito bom. É claro que o ser humano nunca pode afirmar de si próprio aquilo que ele é, o que ele vai fazer. Porque nós somos seres humanos flexíveis e as coisas mudam, os pensamentos mudam, né? Então assim, no final das contas, né? Tipo, foi um momento que eu estive fragilizado, onde aconteceram coisas ruins que eu não esperava e isso me surpreendeu de uma forma negativa. E é natural quando você tem algo e você gosta daquilo, tentar recuperar, né? Mas tem coisas que não são para ser. Tem pessoas que entram em nossas vidas apenas para nos mostrar algumas coisas. E é sempre assim. Às vezes uma crise, uma oportunidade de aprendizado, não para nos destruir, mas para nos fazer desenvolver. Que foi o que aconteceu comigo. Essa crise veio, né? Eu não queria ter passado por ela. A gente nunca quer passar por sofrimento algum.
Mas ela veio, a crise veio, e o que me restou foi sobreviver a ela. Né? Muito do que se tem em crise é resistência. O tempo, ele tem essa capacidade de curar essas feridas. E hoje, né, esses gatilhos que eu tinha para o sofrimento, graças a Deus, estão passando. Né? Eu, particularmente, estou saindo muito melhor de tudo isso, como ser humano, principalmente como ser humano, né? Mais maduro para relacionamentos. Acredito que o meu próximo relacionamento será algo mais atento, onde eu não irei me entregar tanto. Porque é aquela, se eu não tivesse me entrego tanto, né, a esse último relacionamento, não teria sofrido tanto assim. Então teria sido algo que seria bem mais fácil de mim administrar minhas emoções. Né? Tinham falado da pandemia que eu nunca tinha passado por algo parecido assim. Né? Os mais jovens não passaram por algo assim. Então, embora eu seja jovem, mas não tão jovem, 25 anos, eu precisava passar por isso. Eu não tinha passado por isso, quer dizer. Então, a pandemia foi uma forma que no silêncio Deus falou comigo. No silêncio, Ele me mostrou que há dores que vêm para te fazer ou bem, ou aprendizados que eu deveria ter tido no passado e não coloquei em prática no futuro. Né? Tipo, tudo que eu errei nesses últimos meses são aprendizados que eu deveria já ter adquirido. Né? E aquela, quem não aprende no amor, aprende na dor. E eu demorei para aprender e tive que quebrar a cara. Mas já que já aconteceu, né? E não adianta ficar se lamentando pelo passado. Aconteceu. Nos resta agora aprender o que dá para aprender, absorver isso e não tentar errar novamente no futuro. Hoje eu vejo o contexto geral da situação, eu vejo mais que eu deveria aprender de fato algumas coisas. Em vez de, lamentar por não ter aprendido antes, mas realmente coisas que eu tinha que aprender ainda. E tudo isso aí foi bom pra mim, porque eu vejo a minha história, né, levando para algo melhor. Né? Não tenho pelo que me lamentar, porque me lamentei muito já. Vi que tinha, mas hoje eu paro para pensar, não, era para ser dessa forma. Né? E eu tenho que agradecer a Deus porque poderia ter sido muito pior tudo que eu passei. Graças a Deus eu não tinha nada que eu pudesse destruir a mim mesmo. Né? Poderia, tudo que eu passei de ruim nesses últimos meses, poderia ter me destruído de fato. Mas, graças a Deus, Deus protegeu a minha vida e eu sobrevivi a tudo isso aí. Hoje eu vejo que estou um ser humano muito melhor, mais fortificado, mais centrado, mais equilibrado. E isso é muito bom, muito bom. É como eu imaginava comigo mesmo. Quando eu passar por tudo isto, serei alguém muito mais forte, muito mais tranquilo, muito mais cabeça feita. E a partir de agora focar nos estudos, graças a Deus estou concluindo todas as dívidas e a existência ela vai cuidar do restante. Né? Novas oportunidades, novas pessoas, um novo ciclo se inicia, onde eu vejo que estou bem, com mais responsabilidade também, com mais estrutura emocional. E aos poucos Deus vai cuidando do restante das coisas, Deus vai cuidar do caos político. Se surgir a oportunidade de me poder em algum momento deixar o Brasil, eu vou deixar o Brasil. Quem me acompanha sabe, tem um vídeo meu que fala assim, a fuga para o Brasil aeroporto. Né? Ali eu já falava da minha insatisfação com o Brasil. Né? No Brasil é muito bom você ser concursado, isso é um fato. Né? Mas nem você ser um cara concursado e você não vai se livrar da violência, você não vai se livrar da criminalidade, você não vai se livrar de uma série de coisas, não se livra. Então assim, os meus pensamentos de sair do Brasil continuam agora latentes, né? Latentes mais do que nunca. Porque eu paro para pensar, vou fazer o quê? Continuar aqui fazendo o que aqui no Brasil? Não tem muita coisa. Estudar e tal, beleza, mas sair do Brasil também seria uma coisa bem viável nesse momento. Enfim, é isso aí. Quem gostou deixa o like. Valeu, abraço.